Resolução 1 do CONAMA, definições de responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para o uso e implementação da avaliação de impacto ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Para efeito desta resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultantes das atividades humanas que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente e do IBAMA, e em caráter supletivo o licenciamento das atividades modificadoras do meio ambiente, tais como estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minérios, petróleos e produtos químicos, aeroportos, conforme definido no inciso 1 do artigo 48 do Decreto-Lei tal, oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos, coletores e emissários de esgotos sanitários, linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 kW, obras hidráulicas para a exploração de recursos hídricos, tais como barragem para fins hidrelétricos acima de 10.000 watts, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação, retificação de curso da água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques, extração de combustível fóssil, petróleo, xisto, carvão, extração de minério, inclusive os de classe 2 definidos no Código de Mineração, aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos, usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10.000 watts, nem sei se é isso, complexo e unidades industriais e agroindustriais, petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, destilarias de álcool, hulhas, extração e cultivo de recursos hídricos, distritos industriais e zonas estritamente industriais, exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental. Projetos urbanísticos acima de 100 hectares ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental, a critério do SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes. Qualquer atividade que utilize carvão vegetal em quantidade superior a 10 toneladas por dia. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental a serem submetidos à aprovação do IBAMA. O licenciamento de atividade que por lei seja de competência federal. Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do CISNAMA deverão compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta resolução, e tendo por base a natureza, o porte e as peculiaridades de cada atividade. O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes gerais: contemplar todas as alternativas tecnológicas de localização de projetos confrontadas com a hipótese de não execução do projeto, identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados na fase de implantação e operação de atividade, definir os limites de áreas geográficas a ser direto e indiretamente afetadas pelos impactos, denominadas área de
e influência do projeto, considerando em todos os casos a bacia hidrográfica na qual se localiza, considerar os planos e programas governamentais propostos em implantação na área de influência do projeto e a sua compatibilidade. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou IBAMA, ou quando couber o município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área forem julgadas necessárias, inclusive os prazos para a conclusão e análise dos estudos. Os estudos de impacto ambiental desenvolverá no mínimo as seguintes atividades técnicas: diagnóstico ambiental da área de influência completa completa descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área antes da implantação do projeto, considerando o meio físico, o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os tipos e aptidões do solo, os corpos de água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes atmosféricas, o meio biológico e os ecossistemas naturais, a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaças de extinção e as áreas de preservação permanente. O meio socioeconômico, o uso, ocupação do solo, os usos da água e o socioeconomia, destacando sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência entre a sociedade, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos. Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas através de identificação, previsão de magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando os impactos positivos e negativos, benéficos e adversos, diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, temporários e permanentes, seu grau de reversibilidade, suas propriedades cumulativas e sinérgicas, a distribuição dos ônus e benefícios sociais. Definição de medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e sistema de tratamento de despejo, avaliando a eficiência de cada uma delas. Aqui, CESP trocou por compensadoras. Definição das medidas mitigadoras. Também compensadora também, né? Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental, o órgão estadual competente, ou o IBAMA ou quando couber, o município fornecerá as instruções adicionais que se fizerem necessárias pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área. O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar, habilitada, não dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos resultados apresentados. Correrão, por conta do proponente do projeto, todas as despesas e custos referentes à realização do estudo de impacto ambiental, tais como coleta e aquisição dos dados e informações, trabalho e expensões do campo, análise de laboratório, estudos técnicos e científicos, e acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do relatório do impacto do meio ambiente e fornecimento de pelo menos 5 cópias. O relatório de impacto ambiental
refletirá as conclusões do estudo de impacto ambiental e conterá, no mínimo, o objetivo e justificativa do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos e programas governamentais, a descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um deles nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias-primas e mão de obra, as fontes de energia, os processos e técnicas operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados. A síntese dos resultados dos estudos de diagnóstico ambiental da área de influência do projeto. A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, considerando projetos, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação. A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não realização. A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos negativos, mencionando aqueles que não puderem ser evitados, e o grau de alteração esperado. O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos. Recomendação quanto à alternativa mais favorável. Conclusões e comentários de ordem geral. O relatório de impacto no meio ambiente deve ser apresentado de forma objetiva e adequada à sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em língua acessível, ilustrada por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam atender às vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as consequências ambientais de sua implementação. O órgão estadual competente, ou o IBAMA, ou, quando couber, o município, terá o prazo para se manifestar de forma conclusiva sobre o relatório de impacto no meio ambiente. O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do recebimento pelo órgão estadual competente ou pelo SEMA do estudo do impacto ambiental e seu respectivo relatório. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitado e demonstrado pelo interessado no relatório, será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados nos centros de documentação e bibliotecas documentação ou bibliotecas do SEMA e de órgão estadual de controle ambiental correspondente, inclusive o período de análise técnica. Os órgãos públicos que manifestarem interesse ou tiverem relação direta com o projeto receberão cópia do relatório para conhecimento e manifestação. Ao determinar a execução de estudo, de impacto ambiental e a apresentação do relatório, o órgão estadual competente ou o IBAMA, ou quando couber o município, determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para formar informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do relatório. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Conselho Nacional do Meio Ambiente, nos usos das atribuições, considerando o crescente número de cargas perigosas que circulam próximas às áreas densamente povoadas de proteção de mananciais, reservatórios de água e de proteção de ambiente natural, bem como necessidade de se obtiverem níveis adequados à segurança do seu transporte para evitar a degradação ambiental e prejuízo à saúde, quando considerados convenientes pelo Estado, o transporte de produtos
perigosos e seus territórios deverá ser efetuado mediante medidas essenciais complementares as estabelecidas pelo decreto tal. Os órgãos estaduais, por meio de meio ambiente, deverão ser comunicados pelo transportador de produtos perigosos com antecedência mínima de 72 horas de sua efetivação, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis. Na hipótese de que trata o artigo 1º, o CONAMA recomenda aos órgãos estaduais de meio ambiente que definam, em conjunto com órgãos de trânsito, os cuidados especiais a serem adotados. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação.